Cristo chamando, chama por ti e por mim. Bom dia, telespectador do Opção para a Vida. Que alegria nos reencontrarmos nessa manhã de terça-feira, hoje 29 de setembro. Hoje celebra-se o dia do policial, dia do petróleo, dia do anunciante e dia do professor de educação física. Nessa manhã estaremos ouvindo dentro de instantes o nosso irmão pastor Hernandes Dias Lopes, trazendo na sala de prosa um tema muito importante para todos nós, ósculo santo. E em seguida o diácono Lancaster trazendo a conclusão da mensagem sobre santidade. Fala, gente boa! Ó, tava esperando, né? Sala de prosa. Nós estamos juntos aqui, hein, De mestre? novo, hein? Mas o assunto hoje é fenomenal, hein? Ah, coisa boa, hein? Saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. O que você acha disso? Daqui a pouco, hein? Fala, santo varão! Como é que vai essa E aí, bênção? príncipe? Tudo bem? Jesus te boa, abençoe hein? e te guarde. Coisa É boa. bom ter um amigo, fala sério. Um Demais amigo da que a conta. gente ama, que a gente gosta e que tem essa liberdade. É verdade. Como é que é esse negócio? Você tem coragem de beijar seu amigo? Como é que você encara esse versículo bíblico? Saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. Isso anda meio desobedecido aí nas igrejas, varão? Eu acho que isso tem sido desobedecido por um lado e extremado por outro. Estão beijando demais, Tem né? demais, tem hora. Eu acredito que o sentido desse texto é a demonstração de respeito, de amor e de afeto à pessoa. Uns aos outros. Uns aos outros. O texto diz claro aqui em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 12. Isso. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. A Bíblia está cheia de beijo, hein, varão? Tá. Orfa com um beijo despediu de Noemi. De Noemi. Uma vez também beijaram Paulo. Está lá em Atos 20, 36 a 38. Eu em lembro lugar dessa público. história. Em lugar público, numa praia. Beijaram e choraram. Eles choraram. Esse texto nos lembra também assim, está proibido a frieza no relacionamento entre os irmãos. Esse Tá é o ponto, proibido. pastor. Esse é o ponto. Deixa eu contar uma experiência que eu tive, que eu achei marcante, pastor. Eu estava sendo ordenado no dia 17 de janeiro de 1982, Brutal, em Bragança menino. Paulista. Aí chega um presbítero muito querido, um homem de Deus. Falei, eu preciso dar um conselho para o senhor que está começando o pastorado. Falei, estou recebendo. Falei, olha, quando você estiver na porta da igreja, cumprimentando as pessoas, se aproximar uma senhora ou uma jovem, estica o braço, estabeleça o limite. Eu tomei um susto. Pastor de braço curtinho, menino. Eu tomei um susto e disse para aquele irmão, infelizmente eu não posso acolher o seu conselho por algumas razões. Primeiro, que não faz parte da minha personalidade. Eu abraço até poste no meio da rua. Ô, menino, daí olha o juízo, velho. Segundo, que eu não estou convencido de que tem base bíblica esse conselho. Agora, o que eu procurarei, com a graça de Deus, fazer é abraçar a menina, a moça mais bonita e a vovozinha de 100 anos do mesmo jeito. E os varões. E os homens também. E os adolescentes. Os homens também, os adolescentes também, porque a frieza na relação é mortal. Mata a Pra igreja. comunhão. Mata a igreja. Mata a igreja. O visitante que chega na igreja, que não é recebido afetivamente, que não é recebido com carinho, na cultura nossa, o abraço é comum. É comum. A gente abraça o estranho. É. Abraça até o garçom. Um dia uma mulher me disse na porta da igreja algo que eu nunca esqueci. Ela disse assim, pastor, o senhor sabe por que eu valorizo tanto o seu abraço? Eu falei, não, porque é o único abraço que eu recebo na semana.
O abraço pastoral. O abraço pastoral. Parentes, pastores, volte a abraçar suas ovelhas. Vá, eu não sei se dá lá na sua igreja, dado o tamanho da membresia, mas sempre dá. Ainda que você não abrace todo mundo, dá para abraçar alguns, já valeu. Exatamente. E esse aspecto, por exemplo, depois do culto, onde A resenha. ali, o pessoal está tomando um cafezinho, está batendo um papo, que oportunidade de você chegar, de dar um abraço, tudo bem, como vai, como é que está a sua família? Às vezes a pessoa está precisando mais desse abraço do que o sermão que ele escutou. Exatamente. E o detalhe do texto bíblico que é uns aos outros. Não é só o pastorado, às vezes a igreja pode... Aconteceu na nossa igreja, varão. Uma senhora teve uma paralisia no rosto. E ela não ficou sem ir um mês no culto com vergonha. Aí colocou lá um véu sobre o rosto. Chegou lá uma quarta-feira, estava entristecida lá, uma adolescente. Foi lá, abraçou ela e disse, estou achando a senhora muito triste, quero orar pela senhora. Orou por ela e disse assim, que o Senhor Jesus transforme tudo aquilo que faz a senhora sentir tristeza e dor e que mude para uma bênção na sua vida. No dia seguinte, a paralisia desapareceu. Glória a Deus. Ela me mandou essa mensagem gravada dizendo assim, não foi o culto, não foi o senhor, eu gosto da nossa igreja, não foi os diáconos, não foram os presbíteros, foi o amor que eu senti da igreja através daquele menino. A igreja afetiva será uma bênção. Aliás, essa deve ser uma marca da igreja, o amor entre os irmãos. Isso. Você é mais de abraçar ou de beijar? Ou os dois? Os dois. Ou de estender a mão, marcando ao limite? É o pacote. Eu acho o seguinte. O pacote completo. O pacote completo. Ó, o pacote completo. Estender a mão. Eu creio, pastor, que abraçar e beijar. Há momentos em que isso depende da pessoa. Tem pessoas que se sentem constrangidas com isso e eu acho que você tem que respeitar a pessoa. Se ela chegou e ela quis estabelecer o limite, que você respeite o limite que ela estabeleceu. Mas, via de regra, as pessoas são receptivas ao afeto, ao abraço, ao carinho. E desde a criança. Até os do colo. Porque quando o pastor tem que ter cheiro de ovelha, por exemplo. Quando a criança vem, encosta nele, abraça, quer colo, pede colo, isso é maravilhoso. E em casa, os filhos precisam aprender a beijar os pais precisam aprender a beijar os filhos. Eu conheço a sogra também, irmão. Eu conheço famílias onde os filhos nunca receberam um beijo do pai. Olha para você ver. Meus filhos eram o costume de beijar, desde garotinho. Aí, quando adolesceram, ia levá-los, um dos meus filhos falava, o pai, me deixa longe. Eu falei, você está com vergonha de quê, varão? Porque eu vou beijar você? Me deixa longe. Pois, à medida em que ele cresceu, varão, hoje ele pode estar num ambiente de negócio. Eu chego, ele levanta, vai lá e me beija. É isso aí. Meu pai. É isso aí. Eu trato. Eu trato. Olha, três sugestões para a igreja ser mais afetiva. Eu acho que a primeira coisa na informalidade da vida, você demonstrar afeto. Primeiro, dentro da sua casa. Segundo, aos membros da sua igreja. Terceiro, às pessoas que chegam como visitantes. As pessoas que chegam como visitantes, elas chegam anônimas. E quando elas recebem um afeto, um carinho, um abraço, aquilo quebra barreiras, porque elas estão acostumadas a viverem anônimas lá nas suas comunidades onde frequentam. Quando ela percebe que ela é gente, que ela tem nome, que ela é amada, que ela é querida, que ela é bem recebida, isso marca a vida dela. Deixa eu te dar uma outra dica também, junto aqui com o mestre. Quando você entrar no culto, olhe as pessoas ao seu redor e cumprimente. Não cumprimente só os que você conhece, não. Quer ir além, vencer o paradigma do afeto? Comece a cumprimentar com um sorriso bonito o estranho. Boa. O estranho. Boa. Eu já andei no meu bairro dando bom dia. Alguns viraram as costas. Outros, bom dia. Quer ver uma coisa?
Vai na padaria, vai na farmácia, vai no supermercado, trate as pessoas com afeto. Com doçura, Isso gente. faz uma diferença enorme. Oh. Às vezes eu chego em alguns lugares, eu tenho o hábito bom de hábito. coração, chamar as moças, as mulheres, não importa a idade, de princesa. Ah, é uma característica do Quantas mestre. vezes eu chego numa farmácia, no supermercado e chamo a mãe, princesa, a pessoa começa a chorar, diz, ganhei meu dia hoje. Ó, o dele é princesa, mas o meu você sabe que não combina. O meu é, olá, gente boa, que Jesus te abençoe da cabeça aos pés. Saúde as princesas e os príncipes aí. Pois é, Deus abençoe você, príncipe de Deus, Deus abençoe você, princesa de Deus. Sua vida é muito preciosa, demonstre afeto dentro da sua casa, dentro da sua igreja, no seu trabalho, na sua escola. Você vai ver que a vida vai ficar mais leve e mais feliz. Ô, gente boa, não vai embora aqui do Sala de Prosa não, tá bom? Você é bem-vindo. Sala de Prosa, a favor de sua vida, a favor do reino, para transformar nossas vidas em vidas como bom perfume de Cristo. É oferecimento da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Uma sustância, hein? É benção, E da LPC. Luz para o Caminho, uma agência missionária a serviço do reino de Deus, da sua igreja. Conte com a gente. Ó, siga-nos nas redes sociais. E se você for a Belo Horizonte e não for a 8ª Igreja, Perdeu a viagem toda. perdeu a viagem. Bem-vindo à 8ª, gente boa. Grande abraço, hein? Se vivia a vida terrena e depois todos iam para os mundos dos mortos, para o Hades. Não existia essa esperança para os gregos. Então, Paulo está se referindo à mente grega que se perdeu nas vaidades dos próprios pensamentos. Sendo assim, com essa mente totalmente autossuficiente, por assim dizer, obscureceram o seu entendimento. Ou seja, são cegos, por mais que vejam fisicamente. Esse entendimento, meus irmãos, resulta apenas em pecado. Por quê? Porque uma vida sem Deus e sem seus princípios acaba dando apenas na vivência do pecado. Isso fica evidente no complemento que Paulo fala: alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem. Ou seja, nunca alcançarão a Deus pela busca do seu próprio entendimento. Pois está no escuro do seu entendimento, vaidoso, fútil, soberbo e autossuficiente entendimento. Então Paulo ataca a mente. Não sejam esse velho homem que pensa dessa forma. Mas também não sejam aqueles homens que não só pensam, mas também que não sentem nada. Olha só o que ele diz: pela dureza do seu coração, os quais, tendo-se tornado insensíveis, por consequência dessa mente pecaminosa, perversa, afastada, alheia de Deus, alienada a Deus, seus corações são como a mais dura e mais resistente rocha, perdendo assim toda a sensibilidade, meus irmãos. Em um coração assim, não há espaço para Deus. Muito menos uma renovação de uma nova natureza. William Barclay afirma que o pecado tem o poder, meus irmãos, de petrificar. E se nós não dermos a isso, meus irmãos, nos tornaremos insensíveis. Pecamos de forma desenfreada, sem culpa, sem temer consequências, porque nós estamos com o coração endurecido. Nós não vamos sentir. E essa mente pecaminosa, esse coração duro de pedra, insensível, resulta em ações desastrosas, as quais tendo se tornado insensíveis, se entregam à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza.
não podemos perder de vista a quem Paulo escreve essa carta, meus irmãos. Ele está se queixando dos gentios, dos gregos, que tinham uma vida, meus irmãos, totalmente desenfreada. Homens e mulheres que viviam ao seu bel prazer, confinados em seu entendimento, com os corações petrificados. Historicamente, meus irmãos, os gregos são conhecidos pelas suas perversões morais também. Não é só a terra do intelecto e da filosofia, mas também da perversão. Estendendo a todos os teus prazeres. Isso era tão enraizado, meus irmãos, na mente grega, no coração grego, no comportamento grego, que ao criarem as suas próprias divindades, esses deuses que habitavam no Olimpo eram também cheios de falhas, de pecados, de impureza. Os deuses se relacionavam com qualquer tipo de coisa. Lembra da deusa de Éfeso? Ela era filha de Zeus com a outra deusa. E ela fazia parte do segundo escalão, mas estava ali entre os 12 principais deuses gregos. E esses deuses, meus irmãos, praticavam também todo tipo de perversão moral. Eram falhos, cheios de defeitos, odiosos em seus corações. Você vai perceber isso se você estudar, por exemplo, a mitologia grega. Para você ver, meus irmãos, que a impureza era resultado de corações e mentes frígidos. O recado é claro: se desfaçam dessas vestes, desse velho homem. Vocês não pertencem mais a esse grupo. Essa é a exortação. Essa é a exortação. E aí vem o segundo ponto, meus irmãos, que está do versículo 20 ao versículo 22. O ensino para o conserto, ou seja, a renovação em Cristo. Paulo está falando, meus irmãos, com a igreja. Apesar de termos esse contexto na cidade de Éfeso, entre os efésios, né, Paulo está falando com a igreja. E a princípio, meus irmãos, seus leitores não vivem dessa forma, ou no mínimo não deveriam viver. Isso justifica o verso 20, ao dizer: mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Segundo diz Hendricks, meus irmãos, isso que Paulo está falando soa mais ou menos com a seguinte expressão: vocês não aprenderam de Cristo para continuarem vivendo segundo os procedimentos dos gentios. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Ou seja, vocês não aprenderam a Cristo para estarem vivendo assim. Vocês aprenderam a Cristo para estar vivendo de outra maneira. Aprender a Cristo ou aprender com Cristo é muito mais do que aprender sobre Cristo. É, por exemplo, nós lermos sobre uma figura, como por exemplo, eu leio sobre Dom Pedro II e eu estou aprendendo sobre Dom Pedro II. O relacionamento com Cristo é diferente, nós aprendemos a Cristo, com Cristo, para termos relacionamento com eles. Então eu posso saber a respeito de Pedro II, mas eu conheço a minha esposa com quem eu convivo. É mais ou menos isso aqui que Paulo está exortando nesse ensino. Aprender Cristo é muito mais do que aprender sobre Cristo. Os efésios não só haviam recebido um corpo de doutrina, isto é, sobre Cristo, e nem só haviam observado na vida daqueles que exibiam o que esta doutrina era capaz de realizar. Mas, além disso, meus irmãos, eles mesmos, por um ato de fé, operado pelo Espírito, haviam recebido esse Cristo em seus corações. E ele continua: se é que, de fato, o tendes ouvido e neles fosse instruído. A gente também não pode deixar de lembrar, meus irmãos, que o próprio Paulo passou uma boa temporada na cidade de Éfeso, ensinando ele pessoalmente a esta igreja. Nós não podemos dizer que é essa igreja também que Timóteo passa um tempo pastoreando, meus irmãos. Ou seja, o seu próprio filho na fé fica à frente dessa igreja. Ou seja, Paulo que está escrevendo aos Efésios é o mesmo Paulo que um dia esteve com os Efésios ensinando ele mesmo. A maneira como Paulo escreve aqui, se é, ou seja, se é que, traz à nossa mente, meus irmãos, que os ensinamentos ali naquela igreja eram fiéis.
pois muitos deles foram instruídos pelo próprio Paulo. Se não pelo próprio Paulo, foram instruídos por aquelas pessoas que Paulo instruiu pessoalmente. Seus discípulos, seus seguidores. Ou seja, vocês foram instruídos em Cristo e não sobre Cristo. E eu sei do que eu estou falando, porque eu instruí essa igreja. Então, sendo assim, vocês não é para estar praticando essa vida. Vocês têm que praticar um outro tipo de vida. Sendo assim, vivam de forma diferente deles. Segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Se vocês realmente aprenderam, Paulo está dizendo, em Cristo e não sobre Cristo, vocês, em um trato diferente, não podem mais viver como antes. Se a verdade os alcançou, os olhos de vocês foram abertos pelo poder regenerador do Evangelho. Se desfaçam do velho homem, pois este velho homem se corrompe cada vez mais, pois segue o engano pela sua própria mente, corações e ações obscurecidas pelo pecado. Velho homem, não vivam dessa forma. Se vocês aprenderam em Cristo através da verdade, se despojem desse velho homem. Não vivam mais dessa maneira e nessa maneira. E aí vem a aplicação de Paulo para eles. Não só deixe de viver, mas revestivos do novo homem. Versos 23 e 24. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E vos revestis do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por fim, irmãos, Paulo chama os efésios para serem santos, para serem separados, para serem diferentes. E não só isso, não só nesse ato de transformação de pessoa, mas continuamente serem santificados, buscarem viver esse novo homem. Isso só é possível, entretanto, meus irmãos, mediante o Espírito de Deus, que renova o nosso entendimento através da sua palavra. Não esqueçamos, meus irmãos, fomos feitos justos. Porém, esta justiça vem acompanhada de responsabilidade, viabilizada por Deus através do seu Santo Espírito, que exerce em nós uma santificação ao Senhor. Assim, como existe o velho homem, meus irmãos, corrupto, caído, que se corrompe a cada dia, que se degenera a cada dia, uma veste que deve ser retirada, existe uma veste nova. Existe um novo homem do qual devemos nos revestir. Mas não é uma simples roupa, meu irmão. Não é uma simples caminhada, que pode ser comprada nos templos das ruas de Éfeso, nos mercados públicos, no melhor costureiro. Não. Esse novo homem, ele é criado segundo Deus. É somente Deus que pode nos conceder este novo homem, esse revestimento. Esse novo homem, irmãos, estabelecido por Deus em agora um caminhar santo, separado, distinto dos velhos homens que se corrompem, obscurecidos, do coração petrificado, que seus atos são mais impuros. O Espírito de Deus nos faz andar em santidade, em retidão, em justiça. Paulo finaliza agora mostrando, irmãos, o caminhar deste novo homem nas últimas palavras desse texto. Devemos andar como tal em santidade, segundo o que procede a verdade, o que procede da verdade. Ou seja, meus irmãos, a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, é quem guia o caminho deste novo homem.
Concluindo, irmãos, esse sermão, precisamos urgentemente colocar essa palavra no nosso coração. Quanto tempo mais, irmãos, vamos perder de viver em justiça e retidão procedentes da verdade libertadora de Cristo? Quanto tempo mais? Viver vestidos no velho homem só nos trará ruína, meus irmãos. Nossa mente, coração e atitudes devem ser guiados pelo Espírito Santo, e que nos conduzirá em perseverança até o dia glorioso de sermos glorificados no encontro com o nosso Senhor Jesus. Não esqueçam da passagem lá em Hebreus 11, que diz: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O texto não está dizendo que devemos ser santos para ver o Senhor. O texto está dizendo que quem é separado vive em santidade e esse verá o Senhor. Precisamos ser santos, meus irmãos. E aí eu queria finalizar com 4 aplicações para nós hoje. Nos dias de hoje, meus irmãos, temos nos travestidos muitas vezes com vestes humanas, capas com aparência de justiça, mas que na verdade obscurecem o nosso entendimento, endurecem o nosso coração e nos fazem pecar. Não há como viver em Cristo vestido como o velho homem. Não há. Não há. Segunda aplicação, meus irmãos. Apenas o poder transformador do Evangelho, a verdade, pode nos despir desse velho homem. Qualquer ensinamento que coloque em suas próprias mãos o poder de mudar isso, deve ser rejeitado. Como deixa Paulo bem claro, não apenas devemos abandonar esse velho homem, como só se alcança isso mediante Cristo. Na verdade, meus irmãos, todas as benesses, tudo aquilo que nós temos de alcançar, segundo a palavra de Deus, só alcançamos mediante Cristo. Nós não merecemos nada, não somos dignos de nada, tudo por mérito dele. Inclusive, meus irmãos, eu ouso afirmar que de todas as religiões e todas as manifestações religiosas, o cristianismo é o único que a sua salvação não depende de você. Cristo é o caminho da salvação. Nem o mais correto ser humano que você possa conhecer escapa disso. Sem Cristo, qualquer vestimenta que use é enganosa. Terceira aplicação, meus irmãos. Este novo homem é obra de Deus. Assim como toda a salvação, devemos nos esforçar nessa caminhada, meus irmãos. Deus nos deu a condição para isso. Se é salvo em Cristo, somente pela fé, regenerado, justificado e adotado por intermédio de Cristo, você é santo e deve ser santo. Santifique-se. Devemos nos santificar. E por fim, meus irmãos, não se dobrem aos padrões e ensinamentos, filosofias, ideologias, comportamentos ou tendências desse século. E que são tantos. Faça valer a luta dos reformadores, dos pais da igreja, dos apóstolos, do ministério terreno de Cristo. A Bíblia e apenas a palavra do Senhor deve ser a referência em nossas vidas. Ela é a lente que a qual através dela devemos enxergar nossa caminhada em santidade. Que sejamos santos, meus irmãos, que nos santifiquemos. O benefício é todo nosso e os méritos são de Deus. Agradecemos a todos que estiveram conosco, esperamos nos reencontrarmos amanhã, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe a todos. Manso e suave é Cristo chamando,
chama por ti, por